Bom dia, sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso dia a dia e a espiritualidade. Porque me foram mostradas algumas coisas e sempre que me são mostradas algumas coisas eu sei que é para compartilhar. Muitos de nós, na busca do caminho espiritual, no tempo do aprendizado, que é o que eu digo que é o mais longo, sabe aqueles 7 tempos do caminho espiritual, da busca espiritual que eles falam? Todos eles cabem num tempo que se chama o tempo do aprendizado. Num curso de amor, Jesus fala desses tempos, né? Dos 4 tempos. E o tempo do aprendizado é esse que a gente aprende através do contraste, da dor, do sofrimento, do bem, do mal, do certo, do errado, e que a gente busca muito estudo também, tá? A gente busca muito estudo e isso é quase uma necessidade fisiológica da gente buscar esse estudo no tempo do aprendizado. Por quê? Porque a gente quer saber a verdade, a gente está buscando a verdade e a gente quer saber, então a gente busca. E a gente quer chegar, só que nós buscamos muitas fontes e a gente se perde no meio do caminho. Eu quero que vocês lembrem sempre isso que me foi mostrado hoje de manhã. Da vida exemplar de Cristo. Em um curso de amor, Jesus diz assim: eu vou te levar para o topo da montanha, nós vamos juntos para lá, mas eu não quero que você se retire da vida. Eu não quero que você se retire da sua vida. Por 2 motivos, aí ele diz, né? Porque se eu pedisse para que todos fizessem esses 40 dias, se retirassem da vida cotidiana, eu teria poucos aqui em cima. Então, é mais uma informação de que a iluminação espiritual é para todos e não para poucos. Outra coisa, ele diz assim: eu quero que você continue na sua vida, porque é ali que você vai ter que aplicar a consciência crística. É ali que você vai ter que viver isso. E numa conversa com a minha irmã essa semana, ela estava dizendo: nossa, eu busco tanto a espiritualidade, eu busquei tanto a espiritualidade, e todos os dias eu estava assistindo vídeo de espiritualidade, alguma coisa de espiritualidade, aquela coisa, né? E um dos filhos dela aí não estava muito bem na escola. E aí ela disse, um dia eu disse, em vez de eu ficar assistindo vídeo de espiritualidade, eu vou assistir vídeo de matemática, eu vou aprender como é que se faz essas coisas e eu vou ajudar ele com isso. E aí ela começou a fazer isso. E foi o melhor, não sei se é trimestre ou bimestre na escola dele, né? Foi o melhor que teve. As notas dele, assim, ficaram muito boas. Por quê? Porque ela voltou para a vida. Então, perceba. Se você está buscando espiritualidade, mas você não está na vida, você está nos livros, você está nos cursos, você não está na vida e ainda você reclama, porque o meu relacionamento, porque meu marido não aceita a minha busca espiritual, não aceita o meu trabalho. E aí todos os professores de espiritualidade dizem assim, é que você evoluiu e ele não, então é por isso que ele não aceita. Não é isso. Sabe o que é? Você abandonou a vida. Você abandonou a vida para buscar a espiritualidade. No meu curso, Criando uma Mente Mestra não, no Despertar Crístico, eu sempre falo assim, aconteça o que acontecer, sejam operacionais no mundo. Eu tive uma experiência mística transcendental, não sei o que. Não pega e vai lá falar pro teu marido que não acredita ou que não quer que tu busque espiritualidade. Sabe o que tu faz?
tu guarda ela para si, anota, guarda ela para si ou grava um vídeo, o que você sentir na hora de fazer, e você volta para o mundo operacional. Por que isso? Porque o tempo do aprendizado é também o tempo do desfazer, é também o tempo do desaprendizado de quem você era. Você não está sabendo nesse momento o que você quer, o que você não quer, quem você é, quem você não é. É um tempo em que você borbulha dentro de você e você não sabe mais quais são seus valores, você não sabe mais quais são seus princípios, você não sabe mais o que você quer, o que você não quer. E às vezes o teu relacionamento é um bom relacionamento, tem amor, só você tá passando de fase. E pode ser que mais adiante o teu marido ou a tua esposa venha junto. Ou talvez nunca venha, talvez sempre seja aquele teu suporte, aquilo que te traz para o mundo, aquilo que te aterre. E isso é importante para ti. Nem sempre é importante você ter um casal que os dois são espiritualizados. Nem sempre. Ou buscam espiritualidade, ou trabalham com espiritualidade. Às vezes a melhor coisa que tem na tua vida é ter alguém bem do mundo para que você se aterre. Para que você saia do seu trabalho, chegue em casa e diz, agora eu me aterro. Entende? E você vive ao mesmo tempo em dois mundos. Você acha que quem desperta a consciência crística faz o quê? Vive aqui, numa ilusão, com a consciência da verdade. E nem sempre é fácil. Mas se você, como é que você vai querer despertar se você não consegue nem hoje viver em dois mundos? Então você tem que conseguir viver na Terra, conviver com as pessoas e ao mesmo tempo buscar o céu. Estar no céu e na Terra ao mesmo tempo. O que eu vejo de maior problema dos estudantes de um curso em milagres ou de quem acaba também trabalhando com a espiritualidade é que eles ficam alienados. Eles se tornam pessoas alienadas, eles se tornam pessoas disfuncionais no mundo. Ah, mas tudo que eu quero é não seguir a Matrix, não sei o quê. Então você vai ser um alienado, você não vai ser um iluminado. É bem diferente uma coisa da outra. Uma coisa é você ser um alienado espiritual, outra coisa é você ser um iluminado espiritual. São coisas bem diferentes. Muito diferentes. Então é sempre bom a gente se auto-observar, ver se eu estou sendo um alienado espiritual ou um iluminado espiritual, que são coisas bem diferentes. Começou a pensar em termos de separação, eu e eles, eu e eles, eu e eles, eu e eles. Sabe que no começo, logo que eu despertei, antes já era assim, né? Mas logo que eu despertei, eu olhava as pessoas na rua e aí eu já entrava no campo delas, né? E aí eu via o sofrimento. Eu tava de carro passando na rua e via as pessoas passando a pé e eu entrava no campo delas. E aí eu conversava com Deus e dizia, Deus, quando que isso vai acabar? Quando que esse sofrimento vai acabar? Quando que essas pessoas vão parar de sofrer? Como que eu vou poder ajudar todas essas pessoas? É impossível. Aí um dia eu disse, meu Deus, isso é impossível, não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E ele disse, não, porque esse não é o teu trabalho. Tem outros fazendo outros trabalhos. O teu trabalho é despertar o Cristo. É consciência, a cura da consciência. É o acesso da memória de mim. O meu trabalho todo resume-se ao acesso da memória de mim. Mim é quem? O Cristo dentro de você. Tem uma analogia
Tem duas, né? Eu sempre conto essas coisas porque pra mim era mostrado assim, hoje até é mostrado de forma mais direta, mas as analogias são bem boas, historinhas, né? Que Deus pegou as criancinhas dele, não todas as criancinhas, mas todos nós da terra, né? Pegou nós e trouxe aqui, botou no parquinho. E aí ele disse, ó, crianças, vocês fiquem à vontade, vocês brinquem, depois papai vem buscar. E a gente ficou aqui na terra, ó, brincando, cada um fazendo uma coisa, um descendo nos escorregas da vida, outros consertando coisas, outro pegando e reunindo as pessoas para trabalhar, para fazer um parquinho, outros destruindo o que os outros faziam por inveja, ficou bonito o parquinho, vou destruir aquele parquinho, outros nadando, outros vegetando, outros cada um se expressando, outros chorando e mar de lágrimas, lamentação, porque eu caí, porque eu bati minha perna, chorando, aquelas crianças, um parquinho, vai no parquinho, cheio de crianças, domingo de tarde. E aí, lembra dessa analogia. Somos nós. E aí, de repente, chegou o final da tarde e Deus diz, bora pra casa, todo mundo. Pegou as crianças e foi caminhando. E aí ficou aquele, eu não quero ir pra casa, eu não quero ir pra casa, eu não quero ir, eu não quero ir. Vai no parquinho, tu vai ver que é bem assim. E aí uns foram ficando. E outros nem ouviram que ele chamou. Mas ele pegou aquelas crianças que ouviram, deu a mãozinha e foi levando, e foi indo. E eu era uma dessas crianças, eu tava com a mão na de Deus. Eu era uma da que tava com a mãozinha nele. E aí eu olhei para ele assim e disse, pai, eles não te ouviram, olha lá. Olha lá, pai, eles estão brincando, estão chorando, estão montando, estão fazendo não sei o quê, estão construindo, estão destruindo, estão jogando bola, estão fazendo um monte de coisa. Mas eles não te ouviram, mas não é porque eles não querem vir, pai, é porque eles não te ouviram, eles não viram que tu chamou. Eu vou fazer o seguinte, aí eu larguei a mão de Deus e disse assim, ó, eu vou descer, vou lá e vou dizer para eles que tu tá chamando. Eu vou dizer para eles que tu tá chamando, tá? E aí eu fui. Foi assim que eu recebi a analogia. Aí um dia eu recebi o restante, porque elas continuam as historinhas, né? Aí um dia eu recebi o que ele me disse, a resposta que ele me deu. Porque ali foi, eu vim, né? E a resposta que ele me deu foi, filha, pode ir, mas não se preocupe, um dia todos vão voltar para casa. Então, o que ele disse isso? Ele não disse, tu tem que ir lá e resgatar todo mundo e a salvação do mundo depende de ti. E se tu não for, o mundo vai acabar e as crianças vão ficar tudo perdidas e eu vou ficar sem meus filhos. Não. Ele disse, pode ir, resgata, chama, avisa que eu tô chamando, avisa que eu tô chamando. É isso que eu vim fazer, avisar que ele tá chamando, né, para voltar para casa. Só vim ser uma mensageira de que Deus está chamando para voltar para casa. E aí, você pode escutar ou não. Mas um dia todos vão voltar. Bom dia, bom dia. Todos vão voltar. Porque não tem como não voltar. Deus não está preocupado se tu vai voltar ou não. Ele sabe que tu vai voltar. Porque ele sabe que tu é ele. E isso dá segurança também pro nosso trabalho, né? Eu já vi alguns que trabalham para espiritualidade. Não, porque Jesus precisa de mim para realizar tal trabalho. Ele precisa, ele está dentro de todo mundo. Mas ele não está preocupado com isso. Por quê? Porque ele sabe que um dia todos vão voltar. Né? E isso faz a gente ter mais calma no processo e entender que tu vai te iluminar. Para que tu vai te iluminar? Tu vai te iluminar para viver uma boa vida aqui na Terra. Tu vai te iluminar para viver uma boa vida com os teus familiares.
Tu vai te iluminar para viver uma boa vida com as pessoas ao teu redor. Tu vai te iluminar às vezes para ser um mensageiro? Sim. Tu vai te iluminar às vezes para seguir o caminho de Maria, que é o caminho da existência, do exemplo, do acolhimento silencioso? Sim. Mas qual é o objetivo da iluminação espiritual? Voltar para casa de forma consciente e poder viver no mundo com a consciência em Deus, na sua real identidade. Esse é o objetivo. Então, sabendo disso, às vezes eu digo assim, no fundo, aquelas pessoas que vivem bem aqui na Terra, que são boas pessoas, que vivem bem, que são amorosas, que cuidam bem dos filhos, que tem uma família que busca o amor, que tem as guerrinhas lá no meio, mas depois tudo sempre volta à harmonia, eles já estão iluminados, sem saber. Porque no fim a gente faz uma volta gigantesca para ver que dava para ter resolvido tudo só vivendo bem essa vida. Vivendo bem essa vida, você resolveria todos os seus karmas, porque todas as pessoas que passarem pela sua vida, em algum momento já se relacionaram com você. Ou você está pronto para receber alguma pessoa nova, alguma comunicação, alguma interação com uma pessoa nova. Porque você evoluiu em algum grau e aí você recebe novas pessoas. Mas se você vê aquele seu professor, aquela sua aluna, aquele não sei o que, aquele seu colega de trabalho, aquele seu chefe, em algum momento já foi chefe, já foi empregado, já foi filho, já foi irmão. O seu tio já foi filho, a sua mãe já foi não sei o que. Sabe, em algum momento, em alguma vida, aquela dinâmica já aconteceu. Então, se você resolver nesta vida, você resolve todas as suas encarnações. Aqui diz que o vídeo foi pausado por... Acho que porque a internet tá fraco. O sinal aqui pra mim tá bem bom. O da internet aqui não tá tão bom. Mas vamos ver se continuamos. Então, o que eu estava dizendo é que se você viver bem essa vida e resolver todas as suas relações nessa vida de forma harmoniosa, de forma que você sinta harmonia e paz, que você esteja em harmonia com todas as pessoas e com todas as experiências que você viver nessa vida, você resolveu todas as suas vidas. Ai, Ana, mas aí você tá falando que então a gente não precisa fazer o akasha para resolver os karmas, porque não sei o que. Precisa, porque você não consegue fazer isso. Por que você precisa fazer o reinstall? Porque você não sabe qual é o teu projeto original para essa vida. Porque pelo medo, porque pelas orientações, pelas cópias que você fez dos outros, pela inveja que você sentiu, ou pelo aquilo que você acreditou, você se desviou do seu caminho original. E agora você não consegue mais voltar, porque você não sabe mais qual é. Então o reinstall é importante para isso. E ele reinstala as auréolas douradas da supraconsciência. Você tem acesso ao seu mentor. Você volta antes de encarnar. E é um momento bem legal. Isso fica na tua memória desta vida. Entende? É bem legal o reinstall. Mas precisaria? Não. É só uma ferramenta que a divindade trouxe para que a gente conseguisse apressar o nosso caminho, o nosso trabalho. A mesma coisa o akasha. Limpa karmas de vidas passadas. Limpa karma sempre é de vida passada, tá? Enquanto você faz algo errado nessa vida, comete algum erro nesta vida, é reinstall. Você cura nesta vida, aí não passa para a próxima, não vira karma. Karma só é se passa por uma vida sem ter resolvido. Então, se você fizer o reinstall e o akasha nessa vida, você resolve tudo. Sim. Precisa? Não. Se você consegue resolver toda a sua vida, olhar, saber o seu propósito, saber o que você veio fazer, limpar,
todos os seus medos e as decisões que você tomou por medo, por cópia de alguém, por influência de alguém, ou até por medo de não ter dinheiro, ou de não casar, ou de não sei o que, você acabou casando errado, você acabou indo para o trabalho errado, você acabou se relacionando com pessoas que não eram esse o seu propósito divino original. Se você conseguir mudar tudo isso sozinho, ok, tá ótimo, deu, resolveu. Eu consegui. Mas por quê? Porque eu já tinha despertado, né? Porque eu já tinha despertado. Então, é possível? Sim, é possível. Mas o Akasha e o Reinstal apressam. Apressam isso. Tá? Você consegue, em 2 anos, tá com a tua supraconsciência instalada. Teu projeto divino original instalado e limpou os karmas que estavam te impedindo. Aí vai vir as pessoas, as circunstâncias e as situações na tua vida para que você olhe de frente e consiga resolver dessa vez. Que aí não passa nenhum. Para a próxima vida, limpa todos. Limpa até 5, diz. Mas esses 5 é uma coisa que o Carlos Torres não viu e que eu conheço, porque eu acesso, né? Ele não viu, mas ao limpar esses 5 karmas, é como se você fosse uma mesa, que você tirou 2 pés da mesa e a mesa não fica mais de pé. Então você tem 20 karmas, você limpou 5 na caixa. Esses 5 são os pés da mesa. Quando você tira os pés da mesa, todos os outros se limpam juntos. São limpos juntos. Entende? Aí você consegue limpar os seus karmas, realmente. Mas você vai ter que o quê? Não é um trabalho feito só em consultório. Não é um trabalho feito só com a técnica. Vai aparecer aquela pessoa ou aquela situação que você não resolveu no passado, vai aparecer nesta vida para que você resolva. E aí você já vai ter conhecimento, maturidade, você já vai estar livre, você já vai estar tranquilo para conseguir fazer isso. Você vai conseguir estar em paz com essa situação para você conseguir perdoar, para você conseguir transcender essa situação, entende? Por exemplo, eu tenho uma colega, uma amiga, e ela tem trauma de abuso na infância. Se ela não resolver isso nessa vida, se ela não perdoar, se ela não transcender isso nessa vida, vira karma para o próximo, entende? Mas agora que já foi expressado, que já foi trazido, ela vê que dá para fazer. A pessoa acha que não consegue perdoar, mas dá para fazer. E é triste a gente falar, né, que uma criança de 5 anos abusada, que a culpa é dela, porque a culpa não é dela, a culpa não é de Deus. Tem que entender isso. A responsabilidade, a atração foi dela, por medo que ela sentia, por abandono que ela sentia, a dor que ela sentia se manifestou através desse abuso. Então, uma criança de 5 anos que já tinha tanta dor, que carregava já tanta dor, tanto abandono, tanto ninguém me olha, ninguém me vê, ninguém, sabe? Expressou isso. E sim, pode ser alguma coisa de outras vidas, alguma coisa kármica de outras vidas, até pode ser. Mas não faz diferença. Por isso que Jesus fala no Curso em Milagres que não faz diferença se você acredita em reencarnação ou não. Não faz diferença nenhuma. Que existe, existe, mas não faz diferença nenhuma, porque é tudo ego igual. É o que eu sempre digo. Não faz diferença se você está encarnado ou desencarnado. É tudo ego igual. Não é porque você desencarna que você mudou a consciência. Entende? Não muda a consciência porque desencarnou.
Você tem que mudar a consciência aqui e agora. Aí sim, quando você desencarna, você consegue ir ascensionando cada vez mais. Mas você precisa mudar a consciência aqui e agora. Oi, tudo bem? Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas. Se você não muda a consciência aqui e agora, não tem sentido. Nada tem sentido. E se você não expressa essa mudança na forma através dos seus relacionamentos, através da sua forma de pensar, sentir e agir no mundo, nada tem sentido, entende? Não adianta você ser um buscador espiritual e ficar buscando e não aplicar nada, e não viver isso nas suas relações, entende? Muitas vezes quando eu tô fazendo a janta para as meninas, eu tô ali ouvindo algum vídeo, algum audiobook, né, fazendo alguma coisa assim, e às vezes eu simplesmente desligo e deixo assim. Aí fica elas assistindo o desenho delas, ou brincando, fazendo o que elas estão fazendo. E aí o que eu faço? Termino a janta e tal, o que eu faço? Eu vou com elas pro sofá e eu assisto o desenho que elas estão assistindo junto com elas. Se eu tivesse porque eu já tive, tá? Nessa busca, nesse tempo do aprendizado, o que a gente faz? A gente só fica querendo buscar. E as pessoas do mundo atrapalham a gente. Então, cada vez que um filho chama, te atrapalha. Cada vez que o marido pede alguma coisa, te atrapalha. Cada vez que não sei o que, tá te atrapalhando. Por quê? Porque o que tu quer é ficar no mundo da lua. Ai, não é no mundo da lua, tô buscando espiritualidade. É o mundo da lua. Confia em mim. Tudo tem momento, tudo tem... Eu sei que é uma necessidade fisiológica de estudar, eu passei por isso. Mas hoje eu consigo te trazer informações, hoje eu consigo te ajudar para que tu passe por todos os tempos até chegar no tempo de Cristo sem dor, sem sofrimento. A dor, Buda diz que a dor existe, né? Mas o sofrimento não, mas a dor existe. A dor no mundo, ela serve só para que tu aprenda alguma coisa que tu mesmo quer aprender. Então, cada dor que você sente, cada coisa que dói em você, olha para aquilo e diz: o que eu quero aprender com isso? Qual a utilidade que eu tenho com essa dor? E quando você olha para isso e você percebe qual é a utilidade que aquela dor tem na tua vida, e você olha, bom, a partir de agora isso não tem mais utilidade na minha vida. Não tem mais o porquê eu senti essa dor. Acaba imediatamente o sofrimento. E a dor se vai e a cura se dá. Isso é um milagre. Isso é uma expiação. E isso acontece realmente. Gente, em um curso em milagres, tem técnicas de cura uma atrás da outra. Tem milagres um atrás do outro. Tem um monte de coisa. Só que como tu não experimentou, tu vê isso como palavras. Tu não vê como o que são o verbo de Deus curativo, que ao invocados você sente, e ao sentir você se torna um curador, um operador de milagres, tá? Olha aqui o que eu vou ler para vocês. Como curar? Para curar, então, vem a ser essencial para o professor de Deus deixar que todos os seus próprios equívocos sejam corrigidos. Então, eu consigo curar a partir do momento que eu deixo me ser curado. Em um curso em milagres, Jesus insiste muito que só entra no céu de 2 em 2. Por quê? O que ele quer dizer com isso? Não é que tem que ter 2 para entrar no céu. É que tu só entra no céu quando tu sabe que tu é o teu irmão.
Senão tu não entra, porque é isso que é o céu. O céu é a consciência de que somos compartilhadas, que somos o mesmo ser. Se ele sente o mais leve sinal de irritação em si mesmo, enquanto responde a qualquer pessoa, que tome consciência instantaneamente de que fez uma interpretação que não é verdadeira. Oi, filha, bom dia. Bom dia. Bonita da mamãe. Mamãe já tá terminando a live, tá? Eu gosto de fazer uma mamazinha. Tu quer o quê? Vaselina? Quer hidratar o lábio? Tá ali no quarto. Qual quarto? Aqui no meu. Só não faz muito barulho pra não acordar a Vitória também. Que ele então se volte para dentro, para o seu guia eterno e deixe que ele julgue. Qual deve ser a resposta? Assim ele é curado. E na sua cura, seu aluno é curado com ele. A única responsabilidade do professor de Deus é aceitar a expiação para si mesmo. Expiação significa correção ou desfazer dos erros. Quando isso tiver sido realizado, o professor de Deus vem a ser o trabalhador em milagres por definição. Seus pecados lhe foram perdoados e ele já não se condena. Como pode então condenar quem quer que seja? E há alguém a quem o perdão não possa curar? Pronto? Tá hidratadinha? Mamãe já vai, tá, mozinha? E é sobre isso. Lembra que eu disse uma vez que eu tava dormindo e aí eu acho que esse foi um sonho. Eu não lembro, porque normalmente eu acordo e aí eu tô dormindo, aí eu acordo e vejo as coisas. Mas nesse caso, é que nem quando eu recebi o protocolo de cristificação. Eu tava dormindo e eu acordava dando uma palestra. Parece que eu já tava dando aquela palestra, eu só continuo dando a palestra. E aí eu anoto. Mas dessa vez acho que foi um sonho. Eu sonhei com Deus, né? E aí eu tava deitada no colo de Deus e Deus me fazia aquele cafuné assim, né? E ele disse: filha, eu sei que eu te ensinei a curar através do perdão. Mas você, e eu quero que você continue fazendo isso. Ensine a curar através do perdão. Mas você não precisa mais disso. E aí nesse momento ele compartilhou comigo um sentir profundo de amor incondicional. Já vai, meu amor. Tu tá sem meia, querida? Tu me deixou sem meia. Eu te deixei dormir sem meia hoje? Tu não colocou Oxi, meia. esqueci, meu amor. Desculpe. Ainda bem que tava quentinho. Então, gente, é isso, tá? Eu quero falar com vocês sobre curas e eu vou falar... Amanhã vamos falar sobre pensamento mágico. Eu adoro isso. Eu adoro falar sobre isso, porque eu tive muita dificuldade para entender o que é pensamento mágico, o que é viver na ilusão, o que é o que a gente falou lá no começo da live sobre iluminação espiritual ou alienado espiritual, né? Então é legal a gente ver... Só um pouquinho, mana, a mamãe já tá terminando. E aí é legal a gente ver isso. E amanhã a gente pode falar sobre pensamento mágico. E a cura, tá? Vai ser no sábado de manhã, tá? Live do sábado de manhã. Quem quiser estar ao vivo, às 6h30, no sábado de manhã, a gente vai fazer a live de cura, tá bom? Sábado de manhã, ok? Então já tô avisando aqui pra vocês que vai ser nesse sábado, a live de cura. É isso, gente. Então, nos vemos amanhã. Quem chegou agora e não viu essa aula, é bom voltar, porque ela vai te trazer bastante consciência da nossa realidade, da vida, como a gente expressa a vida, da vida como a gente está manifestando, das escolhas que a gente está fazendo aqui no mundo, que refletem em um todo.
E o único motivo da iluminação espiritual neste momento é você viver bem esta vida. Então lembre-se sempre disso. Para que você vai se iluminar espiritualmente? Para conhecer a verdade. Para que conhecer a verdade? Para você viver bem no aqui e no agora, com as pessoas ao seu redor, realizando o teu propósito. É para isso a iluminação espiritual. Não é para você virar um alienado espiritual, e sim um iluminado espiritual. Aquele que vive aqui na ilusão, neste mundo, de forma unificada. Uniu a fenda entre mente e coração, entre o divino e o humano. Vocês veem que normalmente Jesus fala o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Filho de Deus e o Filho do Homem. E ele fica o tempo todo assim, se chamando às vezes de Filho de Deus, às vezes de Filho de homem, do Homem. Por quê? Porque ele quer mostrar isso, que é o mesmo. O mesmo Filho do Homem é o mesmo Filho de Deus. Então você precisa entender isso e não viver como um alienado espiritual. Viver na forma unificado ao divino. Esse é o objetivo, viver bem esta vida. E aí você resolve tudo de todas as vidas, de todos os seus antepassados, de todas as futuras gerações. Tá bom? Um beijo. A gente se vê amanhã.